Gabriel Monteiro, falso herói? Juscelino Kubitschek era comunista? Getúlio Vargas foi um neofascista? E o ativismo político tomou conta do jornalismo atual nas grandes mídias velhas? Olha, esses e outros assuntos polêmicos eu conversei no canal Daniel Dias com Regina Vilela, que já foi, entre outras coisas, jornalista da Globo na década de 80, da Bandeirantes, da TV Futura, da TV Educativa. E olha, eu quero te falar um negócio. Hoje ela é youtuber, está sendo candidata a deputada federal pelo Ceará, carioca, mora há 20 anos em Fortaleza. E quero te falar para acompanhar essa entrevista se você gosta de temas polêmicos. Assista essa e assista as outras partes, porque eu cortei por tema a cada parte dessa entrevista que foi sensacional, meus amigos. Só vocês vendo realmente. Fiquem conosco, canal Daniel Dias. Ô, Regina, eu queria começar essa história desde o começo, tá? Se você me permitir. Você é carioca aqui do Rio, da onde? Como é que foi tua infância? Tua infância foi muito humilde? Tua infância foi normal? Como é que foi aí? Alguma coisa na tua infância que tenha impactado você? Como é que você se descobriu nesse caminho do jornalismo? Fala para mim um pouquinho da tua infância, desse começo no jornalismo. Olha, eu sou carioca da Gema mesmo. Eu nasci ali na Tijuca, na rua Carlos Vasconcelos. Né? Meu pai era... Você é de lá também? Não, eu moro aqui no Flamengo, mas eu conheço Tijuca, e Tijuca é extremamente carioca. É, extremamente carioca. Zona Norte, né? Zona Norte. Zona Norte é extremamente carioca, né? É verdade. Porque não tem mistura, praticamente. Eu comecei cedo na escola, tipo 6 anos. Naquela época, eu acho que, né, não tinha creche, mas tinha o jardim de infância, né? Ali já comecei a aprender a ler. Ganhei um livro de presente da minha madrinha, era uma história de gaivotas, de andorinhas. E aí eu fiquei tão encantada com aquilo, né, que a minha mãe percebeu que eu estava sempre com aquele mesmo livro, aí começou a me alimentar com outras coisas, né, outras literaturas. A gente é de classe média, é uma família, em princípio, quase normal. Vou te dizer quase normal e você vai entender. Eu tenho 3 irmãos, eu sou a caçula de 3, né? O Carlos José, que é engenheiro, o Marco Aurélio, que foi professor de inglês, e eu, que sou jornalista. Meu pai não era uma pessoa muito bacana, né? Não era. A minha mãe era dona de casa e tinha aquela formação de cuidar da casa e dos filhos. Por que meu pai não era uma pessoa bacana? Porque ele era um cara que tinha problemas, acho que, psiquiátricos, né? E ele era um homem violento. Eu sou fruto de um lar violento, com agressões, né? Então, teve um determinado momento que a minha mãe resolveu acabar com o casamento, pegou os 3 filhos, botou embaixo do braço e fomos embora. Continuamos no Rio de Janeiro, mas fomos viver em paz, vamos dizer assim. E ele foi viver a vida dele, até que um dia ele mesmo se livrou da vida dele. Deus o tem em bom lugar, né? Eu não tenho mágoa, eu não tenho problemas, porque eu sou cristã, eu consigo hoje ter uma visão bem clara dos problemas de cabeça que ele tinha, né? Perdoei, sinceramente perdoei. Minha mãe já se foi no ano passado, ela ficou com a gente até os 80 anos. Quando eu disse que recebi um convite para trabalhar em Fortaleza, ela foi a primeira a se animar e querer vir, porque ela veio para cá como turista, naquele período daquela novela da Globo, veio como turista, adorou, achou bem legal, aí ficava falando, né, um mantra na cabeça dela, um dia eu vou morar no Ceará, um dia eu vou morar no Ceará. Então, em 2002, eu recebi o convite para vir para cá trabalhar e viemos de Malicuia, ela, meu irmão do meio, que é o Marco Aurélio, e a minha mãe. E ela ficou aqui nesses anos todos comigo, né? Enfim, comecei a ler e a desenvolver mais a minha leitura com gibis da Disney.
gibis da Disney, né? E com os manuais da Disney. Antigamente tinha os manuais, começou com o Escoteiro, depois foi para o Tio Patinhas, depois foi para o Mickey, até que chegou o manual do Peninha. E o Peninha é um pato amalucado que é jornalista, né? Eu não sei como é que anda a revista em quadrinhos hoje, nesse aspecto, no Brasil. Mas foi o que me ajudou a decidir, com 10 para 11 anos, o que eu queria ser na maturidade, né? Quando eu tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade. Eu escolhi comunicação. E fiz a prova no Sesgran Rio, acabei passando para Gama Filho, né? Saudosa Gama Filho, né? Saudosa Gama Filho. Rapaz, quando eu vou ao Rio de Janeiro, que eu passo pela Gama Filho, ali na Piedade, me dá uma dor no coração, me dá uma dor tão grande no coração, cara, em saber que o governo do PT ajudou a enterrar a minha universidade, né? E eu tive grandes professores ali na Gama Filho, grandes, Fernando Abelha, e outros, né? Grandes profissionais que ensinavam realmente o jornalismo como o jornalismo tem que ser. Então, eu fico revoltada, porque esses acordos espúrios, não é, para os campeões nacionais também foi feito na comunicação, na área de educação, e eles conseguiram destruir a Gama Filho. E dá uma dor no coração tremenda, né? E, enfim, fiz jornalismo, comecei como estagiária na Rádio MEC, depois fui para a TV Educativa, de lá, e sempre fazendo um serviço fora, que era ser bancária, porque era a única coisa que me ajudava a me manter, ajudar em casa, e também fazer a minha faculdade, né? A faculdade que eu fiz com crédito educativo. E, ao contrário de outros da minha geração, eu paguei o meu crédito educativo, né? E, enfim, eu sempre procurei ser muito correta, porque foi assim que a minha mãe ensinou a gente, né? A gente faz escolhas, e eu, da TV Educativa, fui para a TV Globo. Depois da TV Globo, quando eu fui demitida, né? A Rede Globo foi a única empresa que me demitiu, cara. Foram 2 anos só. Mesmo eu sendo escolhida melhor repórter de cobertura de carnaval, porque eles fazem essas coisas lá. Mas resolveram me demitir. Quem não tem padrinho, né? Morre pagão. E na TV Globo, quem não tem o padrinho certo, né? Acaba não prosperando lá, mas foi uma escola para mim, me ajudou a apurar o meu jornalismo na questão da qualidade de texto e tudo mais. Depois eu fui para a Bandeirantes, onde eu fiquei uns 6, 7 anos, até apresentei o Jornal do Rio, abri a porta ali para várias pessoas, para vários profissionais, porque nesse período eu também dei aula em faculdade de comunicação, e quando eu vi um talento, eu simplesmente tentava abrir uma porta, porque isso é necessário, né? Eu nunca tive medo de concorrência, porque eu sabia do meu valor profissional. Até que eu saí da Band, fui para o Canal Saúde, voltando para a raiz da TV Educativa, mas era um serviço específico para o Ministério da Saúde. Depois eu fui para a TV Canal Futuro, em São Paulo, para dirigir o escritório de jornalismo lá, mas também não me adaptei a São Paulo. Não demorei muito tempo. Aí foi uma escolha minha mesmo voltar para o Rio de Janeiro. E depois fiquei trabalhando apenas como freela, até que surgiu a oportunidade, fazendo campanhas políticas, né? Eu tenho uma experiência, acho que em todas as áreas de jornalismo e comunicação, sabe? E depois de fazer campanhas políticas, surgiu o convite e eu vim para cá. Em princípio, seria para eu poder realizar o meu sonho profissional, que era dirigir uma redação, fazer o jornalismo que eu sei e que eu acredito. Mas não rolou o convite efetivamente. Rolou um convite para eu vir. Quando eu cheguei aqui, sabe aquilo que se desmancha no ar? Foi mais ou menos o que aconteceu, porque a pessoa que me recomendou fez uma besteira, e a pessoa que ia me contratar, por conta da besteira que a carioca fez, não quis contratar outra carioca. Mas, como de uma boa conversa ninguém escapa, essa mesma pessoa me deu uma oportunidade, me apresentou para a agência de comunicação que trabalhava para a prefeitura, aqui do então Juracy Magalhães, e eu criei um programa institucional para eles. Depois, quando acabou, porque só pode ficar 2 anos no ar, né, por causa de campanha política,
eu acabei indo para a TV Verdes Mares, onde eu fui coach de jornalistas, né? E também editora. E aí, depois que eu saí de lá, eu acabei ficando só como freela. Eu que, em 2008, criei um material que se tornou esse livro aqui, Profissão Jornalista de TV. Deixa eu mostrar para você aqui, ó, a capa dele, né? Bacana. Então, eu que dizia em 2008, olha, o futuro do jornalismo está na internet, eu só vim para a internet em 2017. Santo de casa não faz milagre, né? E aí Você faz 5 anos, né? Faz 5 anos que você trabalha com a internet. Alô, galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.